Oi pessoal, tudo bem? E aí, como é que estamos de quarentena? Como é que tá a cabeça? Como é que tá a família? É muito importante nesse momento que tá todo mundo ansioso, que tá todo mundo preocupado. Vocês mantenham o foco, vocês mantenham a rotina. E principalmente a rotina de estudos, né? Acho que a gente tá vendo todas essas notícias, ficando angustiados. E é muito importante que nós, psicólogos, possamos continuar nos formando, continuar nos preparando, porque provavelmente a humanidade vai precisar muito da gente, né? Momentos como esse mostram muita fragilidade humana, trazem à tona as coisas que a gente faz muita questão de evitar. Então, acredito eu que é muito importante que a gente continue estudando, se capacitando para dar conta e para ajudar essas pessoas e a população que vai precisar da gente, tá bom? Em relação à nossa disciplina, eu acho que eu tô devendo a da semana passada pra vocês. Eu peço desculpas por não ter postado nada. Eu realmente não tinha condição. Assim como todos vocês, eu tava me organizando minha família, me estruturando. Então eu vou estar lançando essas outras aulas da semana passada também, tá bom? E devagarzinho vocês vão acompanhando na ementa. A nossa aula de hoje é a aula de fundamentos neuropsicológicos. A minha sugestão é que à medida que vocês forem me ouvindo, vocês abram o slide também, tá bom? Que aí vocês vão acompanhando o meu raciocínio pelo slide. Tá? E a gente está no slide 78 e a aula agora é Fundamentos Neuropsicológicos. É um texto de um livro, se não me engano, até o capítulo 2 do material da apostila, certo? Então, o que nós vamos falar sobre fundamentos neuropsicológicos. Pronto. A gente vai começar essa aula de hoje falando trazendo uma fala do professor Peter Becker. Ele é um psiquiatra muito famoso, muito importante nos Estados Unidos. E ele tem uma fala que é muito rica, que ele vai dizer que o futuro da psicopatologia vai passar pela neuropsicologia. E por quê? A gente discutiu na aula passada, na penúltima aula... Desculpa, gente. Na penúltima aula, a gente falou um pouquinho sobre a história da neuropsicologia e é muito importante para a gente entender para onde está caminhando a ciência. E geralmente a ciência vai caminhando para onde tem respostas. Durante muito tempo a gente se apegou à filosofia e a filosofia ela é super importante. Mas nesse momento que a gente está vivendo hoje, com todos os recursos e as tecnologias atuais, a gente percebe cada vez mais um direcionamento para a questão da neurociência, para a questão das imagens, para a questão do funcionamento neurológico, das transmissões sinápticas. E por quê? Porque a gente tem recursos para isso, coisa que não se tinha há 100, 200, 300 anos atrás. Embora a gente continue pregando que a clínica seja soberana. É uma fala muito famosa entre os profissionais de saúde. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a observação, né, que o acompanhamento sistemático dos pacientes continuam sendo uma prerrogativa muito importante. No entanto, existem muitos recursos que atualmente a gente pode utilizar. Por exemplo, acho que eu já comentei com vocês que todo paciente que chega no consultório, a primeira coisa que eu peço é um check-up geral da saúde. E por que isso? Porque não é incomum que algumas doenças crônicas, inclusive, algumas patologias, possam estar trazendo alguns sintomas que são considerados psicológicos ou psiquiátricos e, na verdade, são manifestações clínicas de uma outra patologia. Então, qualquer diagnóstico psiquiátrico, a gente costuma dizer que ele é exclusivo. Por exemplo, a gente está vivendo no Ceará uma epidemia de tireoide. Tireoide é um negocinho que fica aqui, que tá dando alguns tumores muito jovens, em pessoas até jovens, consideradas bem jovens. E entre os sintomas, as pessoas estavam apresentando, se eu não me engano, a tireoide ela é muito importante para o metabolismo. E essas pessoas estavam apresentando sintomas como desânimo, perca de vontade, perca de libido, enfim. E são sintomas que muitas vezes se assemelham a sintomas depressivos. Então, quando uma pessoa jovem, que não alega nenhum tipo de causalidade para aquela tristeza, para aquele desânimo, para aquela apatia profunda, é muito importante que nós, profissionais de saúde, tenhamos essa visão global. E será que não é uma outra coisa? Então, é muito importante quando o paciente procura a gente fazer esse check-up. Eu dei esse exemplo da tireoide, mas existem várias outras coisas envolvidas no processo da psicopatologia.
quando vocês vão fazer a anamnese das crianças, por exemplo, na clínica escola, vocês fazem várias perguntas do tipo: a criança nasceu roxa, a criança nasceu natural, nasceu cesárea, e por que tanta pergunta? Exatamente para a gente rastrear, né? Possíveis lesões, possíveis processos patológicos que possam estar implicando no desenvolvimento daquela pessoa. Então, quando a gente fala de um problema psiquiátrico, muitas vezes é uma manifestação lesional sutil. Como assim? Diferente de algumas outras questões neurológicas, em que é mais fácil você pegar no exame clínico, na verdade é tão sutil que muitas vezes não chega a ser uma patologia, mas altera o teu comportamento, que é isso que nós, psicólogos, os psiquiatras, estão sempre acompanhando os sujeitos, que são as manifestações do comportamento. E a gente também não pode deixar de pensar que um paciente neurológico, que existe toda essa questão de exames que nos auxiliem, o paciente psiquiátrico, ele é aquele paciente que precisa ser acompanhado, né, sistematicamente, porque há alterações de comportamento. E também, muitas vezes, fazer esses exames clínicos, os nossos exames clínicos, no caso de estar acompanhando sistematicamente esse paciente, às vezes se torna um pouco complicado. Por quê? Porque muitas vezes, por conta da cultura, essa história, por exemplo, de ouvir vozes. Todo mundo sabe que ouvir vozes não é uma coisa normal, não é uma coisa natural. Então, às vezes, a pessoa escuta alguma coisa, tá tendo alguma alucinação, algum delírio, e ela acaba mentindo. Tem vergonha de dizer que tem isso, acha que tá ficando doida, então não divide, não compartilha. E nem todo delírio e nem toda alucinação vai ser por esquizofrenia, por exemplo, que é a primeira coisa que as pessoas pensam. Às vezes a pessoa pode estar delirando por uma intoxicação, às vezes a pessoa pode estar delirando por... Acabei de me esquecer. Quando você tem privação de água, existem outros motivos para uma pessoa delirar que não seja exatamente ter esquizofrenia ou estar tendo um surto psicótico. Então, muitas vezes as pessoas mentem nos consultórios com medo, né, de serem taxados e rotulados. No próximo slide, eu vou trazer para vocês imagens do cérebro e algumas... Como a gente já estudou na penúltima aula, existem várias teorias em relação ao cérebro, né? E esse cérebro, ele tá bem divididozinho, como a gente mencionou naquela aula, né? Que é uma corrente que vai dividir o cérebro em áreas e regiões. Embora hoje, pelo menos aqui eu trabalho, não acredita que seja tão didático assim. A gente sabe que existem ligações diretas entre todas essas áreas. Mas essa imagem é bem bacana e vai ajudar a gente a conhecer um pouco. Vocês vão poder ver em casa com calma. E é muito importante a gente saber que o nosso cérebro, ele trabalha para dar um significado cognitivo ou emocional para o que está sendo vivenciado. E o que é que isso significa? Significa que sim, que as nossas emoções, elas são aprendidas e elas passam por todo um circuito neurológico. Uma fala muito rica, muito comum, entre os pacientes é do tipo: eu adorava andar de bicicleta e hoje, quando eu ando de bicicleta, eu fico triste, eu fico pior. E por que isso acontece? Porque mesmo uma coisa prazerosa, mesmo uma coisa que você goste, ela vai passar por uma série de processos bioquímicos para que de fato você vá liberar essa endorfina, para que de fato você vá ficar feliz. Uma outra situação que nos mostra como isso é real, como, por exemplo, quando você... Pelo menos agora, eu não sei com vocês, mas tem muita gente me mandando fotos antigas. Que o pessoal tá em casa, fica mexendo nas coisas. E eu recebi um monte de fotos antigas. Então, quando você recebe uma foto antiga e que foi uma situação emocionante, que foi um momento importante, você sente novamente aquela emoção. Então, o seu cérebro, ele tá processando aquela emoção e liberando uma série de neurotransmissores que vão liberar hormônios, que vão fazer com que você sinta tudo isso. Então, sim, para que as nossas emoções aconteçam, tem todo um processo sendo trabalhado biologicamente, quimicamente, para que a gente fique feliz, ou que a gente fique triste também. E isso também serve para processos psicopatológicos, como eu já dei o exemplo da esquizofrenia para vocês. Então, quando a gente tem uma pessoa alucinando, na verdade são estímulos elétricos. Geralmente eles vão estar ali localizados na área do hipocampo, que vão fazer as pessoas terem lembranças complexas, vão fazer esses estímulos elétricos, eles são estereotáxicos, então fazem com que a pessoa fique muito perturbada, digamos assim.
E geralmente eles vão se processar no hipocampo. Estímulos semelhantes a esses geralmente ocorrem em outras áreas do cérebro e geralmente não causam esse mal-estar. Então, sim, é possível muitas vezes localizar esse adoecimento nessa região do cérebro. Inclusive, na nossa próxima aula, eu vou trazer para vocês alguns transtornos, não dá para trazer todos, e onde é que a gente se localiza, onde é que a gente hoje já sabe na área do cérebro. Carla, e se a pessoa apresentar esses sintomas e aquela região do cérebro não estiver alterada, o que é que isso significa? Isso significa que podem sim ter outros processos, como eu iniciei, né, na minha fala, que podem estar fazendo esse tipo de alteração, tá bom? Então, esse capítulo ele é bem interessante e pode ser até um pouco difícil para vocês a leitura, porque ele é bem assim, isso faz aquilo. É muito importante dizer para vocês que a neuropsicologia, ela é um processo, então é uma linguagem que vocês não estão acostumados, é uma leitura diferente do que vocês estão acostumados. Eu confesso que esse texto é um texto muito técnico, então eu acho até que seria bom vocês lerem o texto antes de assistirem a aula. A ideia é que o que foi lido no texto para fixar um pouco melhor na memória. E quanto mais vocês vão estudando, mais vai ficando claro. Fiquem tranquilos, vocês não precisam decorar tudo isso para a prova, realmente é muita coisa, é muita informação. E o ideal é que vocês consigam absorver algumas coisas e provavelmente a prática vai fazer com que vocês absorvam ainda mais. Eu vou iniciar a minha fala falando do hipocampo. O hipocampo é uma região do cérebro que é muito importante e que vocês vão provavelmente trabalhar muito daqui para frente, porque é a área do cérebro responsável pela memória. Gente, memória é uma coisa muito importante na psicologia, né? É um conceito que é trabalhado em todas as abordagens, é um conceito que é trabalhado em todas as áreas da aprendizagem. E o hipocampo é uma região do cérebro que é uma das poucas regiões do cérebro que consegue produzir neurônios. Como eu falei na aula do cérebro do adolescente, a gente já nasce com todos os nossos neurônios e tem uma tendência a ir perdendo esses neurônios. No entanto, o hipocampo é uma das únicas áreas do cérebro que consegue produzir novos neurônios. Isso é muito importante que ele esteja relacionado à memória. Então, vocês percebem como a memória está ligada à aprendizagem? Né? Vocês percebem como o hipocampo ainda consegue criar coisas novas? Então, isso faz com que essa região seja a região responsável pela aquisição de novas aprendizagens. E uma coisa super importante, uma das coisas que mais ajuda na criação de novas aprendizagens, olha o que isso é, atividade física. Muitos neurocientistas já falam como a atividade física é importante para a manutenção do hipocampo e como ela é importante para o desenvolvimento de novos neurônios. O hipocampo, ele também é a região do cérebro que está ligada à atenção. A atenção vai falar exatamente desse processo de seleção que a gente faz do que acontece no mundo exterior e entre o que ocorre no mundo interior. A atenção ela é uma coisa que tem que ser exercitada. A atenção é um processo que tem que ser trabalhado. Nós não somos naturalmente atentos. Inclusive, uma orientação que vocês devem estar ouvindo muito das pessoas por aí é manter a rotina, né? Porque a gente precisa manter um foco, manter a atenção. Se o pessoal passa 1 mês, 2 meses sem manter aquela rotina, depois vai ficar muito difícil voltar para a vida normal. Então, por isso que é muito importante, sim, para se manter um processo atencional, para se manter um processo de foco, você criar uma rotina, ter exercícios. Quando eu falo, não é só exercício físico, eu estou falando também de exercícios de prática. Eu vou acordar a tal horário, vou fazer tal atividade, depois eu vou fazer tal atividade. Isso faz com que o nosso psiquismo esteja ali sempre trabalhando e o hipocampo continue aprendendo novas coisas. Agora, falando de uma outra temática, quando a gente fala no sistema autônomo, é aquele sistema que não precisa de um comando que tenha relacionado à consciência. E que sistemas são esses? Por exemplo, o seu coração está batendo. Meu olho provavelmente está criando aqui lágrimas para poder meu olho não ressecar. E eu não estou mandando, vai olho, cria lágrimas para meu olho não ressecar. Na verdade, esse é um processo natural e espontâneo e ele é todo comandado pelo nosso nível estriado, que são circuitos que vão fazer com que esse nosso sistema continue automático, e eles são todos a níveis neurológicos, tá, pessoal? Um outro ponto importante é como os estímulos vão chegar no nosso cérebro. O nosso cérebro ele tem um sistema de filtragem que é muito eficiente. Quando chega uma informação, ele vai primeiro a nível do nosso córtex frontal, e é ele que vai escolher quem vai continuar no sistema.
Em seguida, o tálamo, ele vai ver quem realmente ele considera que é importante e vai seguir essa informação para o neocórtex, que no final ele vai dizer se aquilo realmente aconteceu. E isso faz com que e isso está relacionado também com nossas estruturas atencionais. E isso faz com que muitas vezes a gente passe por uma situação e não perceba. Vocês, por exemplo, já se machucaram e só repararam quando chegaram em casa ou quando começou a sangrar? Exatamente por isso, porque para poder a informação chegar no seu cérebro e chegar a nível de consciência, como a gente falou do hipocampo, por exemplo, que é uma região muito importante da memória, da atenção e da consciência, ele tem que passar por todos esses sistemas, tá? Alguns autores, eles vão dividir o nosso cérebro em cérebro talâmico, que é o cérebro responsável por essas nossas respostas de reflexos e de sensações. Uma outra parte do nosso cérebro seria o nosso cérebro límbico, que é esse cérebro responsável pelas questões emocionais. E o terceiro é o que a gente chama de cérebro neocortical, que é esse cérebro mais responsável pelas funções lógicas, racionais, que trabalham dentro das questões mais objetivas. E assim, o nosso cérebro, lembra daquela organização que eu expliquei? Até chegar a informar quais são as informações importantes. Então, essa parte frontal do nosso cérebro vai organizando, vai orquestrando o nosso pensamento. E aí ele vai estabelecer uma meta. E ele vai em várias regiões, todas essas regiões do cérebro que eu falei, a talâmico, o límbico e o cérebro cortical, para que de fato a gente consiga fazer ou cumprir alguma função, tá? Uma outra estrutura cerebral muito importante que a gente vai ver no texto é o cerebelo. O cerebelo, ele é responsável pelas atividades motoras que a gente organiza e pelas funções de organizar e de sequenciar determinadas atividades, e também ela vai contribuir com as atividades atencionais. Na aula de PPB, que vocês vão ter acesso no YouTube, porque eu vou colocar todas as aulas lá, a gente vai ter uma aula só falando de atenção. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, é bem interessante. Uma outra parte bem importante do nosso cérebro são os gânglios da base. Eles são responsáveis por trabalhar os esquemas motores, tanto os esquemas racionais como os sistemas automáticos. Qual é a diferença dos sistemas racionais para os automáticos? Por exemplo, o Neymar, quando ele está jogando bola, ele tem várias questões racionais. Então, ele tem que saber onde é o melhor lugar, para quem é a melhor pessoa para jogar. E tudo isso é feito a nível racional. Mas também existem movimentos que são feitos a níveis automáticos e são motores. Por exemplo, o nosso intestino. O nosso intestino, quando a gente come, ele vai trabalhando, vai fazendo a movimentação peristáltica, vocês devem lembrar, né? Quando a gente engole e vai descendo. São movimentos automáticos. A gente não fica, vai comida, desce, desce. Então, são movimentos automáticos, tá certo? Quando a gente fala de dor ou de prazer, uma das regiões que são mais importantes nesse processo é, em especial, o hipotálamo, que a gente vai falar bastante sobre ele. Em geral, o locus ceruleus. É nesse lóculos que é responsável por essas duas áreas. Então, tanto o prazer como o desprazer, eles ficam na mesma região. Assim como a gente já tinha conversado, o nosso cérebro ele é dividido em dois hemisférios, o direito e o esquerdo. E esse processo de mielinização, ele já acontece dentro da barriga da mãe. Desde que a gente é um feto, o nosso cérebro já está se desenvolvendo e muitas das nossas características já estão sendo desenvolvidas ainda dentro da barriga da nossa mãe. Como, por exemplo, se nós vamos ser destros ou vamos ser canhotos. Carla, é possível que eu mude isso? Sim, com treino e muito trabalho, provavelmente você vai conseguir mudar essas características, sim. Mas é muito importante mas muitas vezes essa escolha de forma natural, ela é feita exatamente por esse processo. Carla, é natural que uma criança, ela teste, uma época pegue com a direita, outra época pegue com a esquerda? Sim. Quando você é pequeno, ainda está é como se fosse um processo de testagem. Lembra que eu falei que os neurônios, eles estão todos se ligando uns com os outros? Então, a criança precisa fazer esse processo de testagem para ver onde, de fato, ela se sai melhor, até que ela faz essa escolha mais acertada. Nos próximos slides, a gente vai falar um pouco sobre essas lateralizações das atividades hemisféricas. Nos slides, vocês vão poder ler quais são as lesões, quais são as regiões e quais as áreas que são afetadas.
eu acho que não vale muito a pena eu ficar aqui lendo pra vocês. Tem um vídeo no Netflix, não, desculpa, no YouTube do TED Talking, que é de uma neurocientista falando sobre o cérebro dos taxistas ingleses. Acho que vocês sabem que os ingleses, eles dirigem para o outro lado, diferente da gente. E para você ser taxista na Inglaterra, você precisa ter um mapa decorado na sua cabeça. Então, a prova lá do Detran é uma prova que você tem que saber todo o mapa decorado. Então, foi feito um estudo com esses taxistas e eles observaram, né, como aprender uma coisa que é tão estruturada como um mapa vai modificar e trabalhar regiões do seu cérebro. E ela também vai falar de como para algumas pessoas é tão difícil aprender. Então, esse TED é bem interessante. O que eu acho importante trazer para vocês agora lembrar que existem os neurotransmissores, que eu já apresentei para vocês naquela aula do cérebro do adolescente, e que esses neurotransmissores, eles vão mediar todos esses circuitos. Então, realmente, os nossos neurotransmissores, eles têm uma importância muito grande no nosso equilíbrio, né? E agora, o que eu vou apresentar para vocês é um roteiro simplificado para exame neuropsicológico. Carla, eu vou sair daqui neuropsicólogo? Não. Esse exame é um exame bem básico. É realmente, mesmo que você não seja neuropsicólogo, que você nem atue no processo clínico, mas você consegue fazer algumas dessas coisas para você avaliar se esse paciente muitas vezes precisa ir a um neuropsicólogo, se esse paciente precisa ser acompanhado por um neurologista. São coisas muito simples. Existe no mercado um chamado Mini-Mentor. Vocês podem olhar no Google, que inclusive eu acho que na minha aula de atenção de PPB, que eu já pedi para vocês assistirem, se vocês tiverem um tempinho, eu vou apresentar e explicar como é que aplica. Eu acredito que eu vou na aula de demência que a gente vai ter, eu também vou estar trabalhando isso com vocês. E esse questionário ele já é um pouco mais estruturado, tá certo? Esse que eu vou estar apresentando para vocês agora são só alguns itens que vocês conseguem observar ou pedir atividades simples para que vocês possam fazer essa observação. O primeiro ponto é o comportamento geral, né? Então, você vai ver se a pessoa está alerta, se ela está prestando atenção, se ela está orientada no tempo e no espaço, e reconhecer o nível de escolaridade, quais são o seu trabalho, seu lazer, quais são as suas atitudes diante do que está acontecendo, e se a pessoa tem alucinações. Alguns pontos que eu acho que vale a pena. Como é que a gente sabe se a pessoa está orientada? Perguntar que dia é hoje, né? Perguntar o dia da semana, se ela sabe mais ou menos que horas. Se a consulta é 8 horas da manhã, você acha que é 4 horas da tarde, por exemplo? Mas Carla, se ela disse que era 9. Não, tudo bem, é uma diferença muito pequena. É importante saber se ela está orientada. Em relação à atenção, vocês podem fazer algumas perguntas. Por exemplo, qual foi o ônibus que você pegou para vir para cá? Ou quem foi que te trouxe? Por que é importante eu saber a escolaridade? Eu vou contar uma história para vocês. Uma vez eu trabalhava numa unidade básica de saúde e eu perguntei para uma senhora a idade dos filhos dela. E ela não sabia. Aí eu fiquei, como é que a pessoa não sabe a idade dos seus filhos? Depois eu descobri que ela era analfabeta. Então, a gente tem que lembrar que para uma pessoa que não está nesse mundo das letras, né, que não foi escolarizada, isso não é tão importante. Ela trabalhava com a agricultura. Então, para que ela precisava saber a idade dos filhos? Vocês estão entendendo? Então, é muito importante eu saber a escolaridade dessa pessoa, inclusive os testes psicológicos. Quando a gente vai aplicar, a gente tem que saber a escolaridade, a gente tem que saber a idade. Porque dependendo da escolaridade, da idade, o nível de expectativa muda. Então, isso é um dado importante, tá bom? É a questão do comportamento social também, se a pessoa está adequada. Quem for trabalhar em hospitais, quem for trabalhar em instituições, tem que ter muito cuidado. Quando a gente fazia anamnese, né, porque eu trabalhava no hospital, as pessoas colocavam assim, fulana está bem vestida. Gente, estar bem vestido é um conceito muito subjetivo. Para mim, bem vestido é uma coisa, para você, bem vestido pode ser outra. Por isso que é muito importante que você não coloque adjetivos. Você tem que colocar como ela estava vestida. Ela estava limpa, de calça jeans, de blusa verde, ela estava com o cabelo arrumado. É isso que o teu colega vai precisar saber.
Porque essa coisa de bem vestida para alguns é uma coisa e para outros é uma outra coisa e não quer dizer absolutamente nada no tratamento. Então, o que a gente precisa observar no paciente é essa frequência. Sempre quando ele vem com o cabelo ajeitado e não é escovado com pranchinha, não. Ajeitado que eu digo é limpo, é aciado. São esses detalhes que a gente precisa estar sempre atento, principalmente quando a gente trabalha numa instituição, porque outros colegas vão ter acesso aos nossos relatórios e eles precisam realmente compreender. Então, descreva e não coloque adjetivos, tá bom? Uma outra coisa importante que a gente faz quando vai fazer uma avaliação é ver a questão da função motora. Por exemplo, qual é a dominância hemisférica? Essa pessoa trabalha com direita, trabalha com a esquerda? Se essa pessoa está organizada no sentido espacial, se ela consegue se sentar, se ela consegue pegar em objetos pequenos. Então, assim, se oferece uma água para essa pessoa, veja se ela consegue segurar o copo. Isso tudo faz com que a gente consiga fazer essas pequenas avaliações. Uma outra coisa importante é a organização acústica-motor. Por que isso? No texto ele vai trazer, né, regulação do ato motor pela fala. Se a pessoa fala, digamos assim, de uma forma que seja compreensiva. Por quê? Por exemplo, um paciente em mania, gente, ele sai falando assim, atropelado. Eu sei que eu falo rápido, mas um paciente em mania eu falo bem mais rápido do que eu. Se a pessoa tem percepção de sons musicais, né? Se ela está entendendo, se ela consegue acompanhar a velocidade que você fala, se ela consegue perceber a reprodução de estruturas rítmicas, e onde é que você geralmente vai ver dificuldades nisso? Eu me lembrei agora das crianças autistas. Muitas vezes as crianças autistas, como elas têm muita dificuldade nem todas, né, mas algumas vão ter dificuldade em atenção, elas não vão ter muito interesse pela figura humana, elas tendem a não olhar para você, não olhar para o que você está fazendo. Essa questão do som, e também como muitas delas são muito sensíveis à questão da audição, é muito importante você fazer esses pequenos testes com sons, né, com falas, com brincadeiras. Muitas vezes eu faço algumas brincadeiras com zoada com as minhas crianças, para que veja de fato se algumas zoadas vão ofender. Uma vez eu tinha uma criança com atraso, com dificuldade de aprendizagem. E a gente fazendo uma brincadeira, era uma brincadeira muito, muito zoadenta. E eu percebi que ele não se incomodava. Era tipo uns negócios de metais que eu tinha e eu comecei a bater. Eu sempre faço isso, pra ver como é que as crianças vão reagir. Geralmente eles gostam, mas sabe quando você, aquela zoada, chega a pessoa faz assim? Ele não se incomodava. Então, isso fez com que a gente observasse que podia ter alguma questão auditiva e a gente foi procurar outros profissionais para fazer as avaliações, tá bom? Uma outra coisa importante da gente avaliar são as funções sensitivas, né? Como é que tá essa questão de sensações? Volto novamente a falar, né? Alguns pacientes com autismo, eles têm muita dificuldade com texturas. Para eles é muito difícil pegar em algumas coisas moles, algumas coisas um pouco molhadas. Então, é muito importante para a gente avaliar. Semestre passado, com os alunos da Fono, a gente desenvolveu até um tapete. Quando a gente voltar às aulas, eu vou mostrar para vocês um tapete sensorial, que a gente pode estar utilizando no consultório para fazer esse tipo de avaliação. Uma outra aluna, para não fazer um tapete, ela fez uma caixinha, em que no caso a gente fez para a criança, ela colocava a mão e a gente conseguia perceber, né, se ela conseguia perceber o que era frio, quente, toda essa questão sensorial. Tem um dadozinho que eu comprei no AliExpress, que depois eu posso mostrar para vocês, que também me ajuda a trabalhar isso, porque quando a gente tem pacientes adultos ou pacientes idosos, eles não gostam muito dessa coisa de tapete, caixinha, porque parece brincadeira e eles não gostam muito. Então, a gente tem outras formas de avaliar isso também. A questão visual também, a gente vai trabalhar com objetos, com figuras, com orientações, operações intelectuais no espaço. Como é que seria isso? No Minimental, eles pedem para você construir um relógio, para você desenhar um relógio, colocar todas as horas e desenhar os ponteiros. Depois eles pedem 2 horários distintos para você ver se a pessoa consegue. Então, eu acho que essa é uma forma super simples, rápida, de você conseguir avaliar essa questão da percepção visual, tá bom? A questão da fala expressiva, né? Se a pessoa fala com calma, se a pessoa consegue articular os sons, se ela consegue repetir as palavras, se ela consegue nomear os objetos e as figuras, se ela tem uma fala que não é automatizada. O que é uma fala automatizada? Por exemplo,
pacientes psicóticos, eles tendem a repetir tudo que você... A última coisa que você fala. Então, quando a gente vai conversar com o paciente, a gente fala: fulano, você comeu hoje? Ele comeu. Fulano, você tomou banho hoje? Hoje. Então, existem esses pacientes que fazem isso. A gente tem que ficar bem atento, tá? Uma outra coisa é a questão da escrita e da leitura. Isso sim, se a pessoa for organizada. Então, não é incomum a gente pedir para ele escrever alguma coisa, uma cartinha, um bilhetinho. Hoje em dia, a gente pede para você escrever um WhatsApp, que é para a gente poder fazer essas avaliações de análise de fonema, de análise sintática, essa questão de escrever. Às vezes, a gente faz aquelas fichazinhas, como se fosse uma ficha com seu nome, aqueles cadastrozinhos. A gente pede para a pessoa: olha, escreve aqui para mim o teu telefone. É uma forma da gente avaliar isso sem parecer que está avaliando, digamos assim, tá? E por fim, o cálculo. A gente vai ver se a pessoa consegue se organizar. O Minimental também tem, se eu não me engano, o Minimental pede para você fazer 7 mais 7, mais 7, mais 7, mais 7. É uma forma que o Minimental usa para avaliar, tá bom? Então, assiste lá a aula de Minimental. Acho que eu vou gravar essa aula do Minimental separado, para todo mundo assistir, tá bom? Um outro processo importante da gente avaliar é o processo minésico. Nesse processo, a gente vai avaliar se a pessoa consegue organizar e dividir as coisas. Por exemplo, eu digo vários bichos e várias coisas do nosso dia a dia. Ela consegue separar os bichos dessas coisas do dia a dia, por exemplo, né? A gente também pode avaliar a questão da memória, a memória curta, a memória um pouco mais de longo prazo. E também na questão dos processos intelectuais, né? A gente pode dar um provérbio, por exemplo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, perguntar o que é que significa. Isso também é uma forma da gente estar avaliando, tá? Então, pessoal, eu vou fazer isso mesmo. Eu vou gravar a aula do Minimental separado, então vai servir para vocês e vai servir também para o pessoal do PPB, que é um testezinho que a gente usa com pessoas idosas para trabalhar, para avaliar essa questão de organização, como é que essa pessoa tá. E é bem interessante, eu acho que vai ser bem bacana. Nossa próxima aula vai ser sobre neuropsicologia e psicopatologias, tá? Que eu vou falar diretamente das doenças, dos transtornos e quais são as áreas do cérebro afetadas. Então, relaxa, eu sei que esse módulo tem muita informação, muito nomezinho. Leiam, anotem, façam resumos. E acho que a partir de agora vai ficar um pouco mais fácil, porque a gente já vai falar daquilo, mas já vai falar também da patologia, então já vai ficar mais claro pra vocês, tá bom? Pois, gente, um beijo, estudem, boas leituras, a gente vai conversando qualquer coisa, tá? Até mais!